cameraman deve falar que iniciou. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus a todos, apesar de já ter cumprimentado a todos, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Aos que estão acompanhando ao vivo aí, falamos aí diretamente da página oficial do Facebook da Igreja Apostólica Comunidade da Paz. E logo esse vídeo também estará aí na página do YouTube, lá no canal PR Wellington Apostólico. Os que estão acompanhando, estão seguindo a gente aí, vai lá, deixa seu joinha, se inscreva no canal, dá uma força aí pra gente aí. Nós que fazemos aí toda essa rede de trabalho de apoio aí para casa de recuperação Conexão Paz. Aqui todos nós aqui, estamos aqui, eu sou ex-interno, aqui os meninos que ainda continuam aqui na obra, trabalhando para a obra, eu também, com a glória do Senhor, continuo fazendo parte dessa família. Faça você também parte dessa família, nos ajudando, com a sua colaboração lá na página, com o seu joinha, com a sua inscrição. E não deixe de curtir, que aí a gente consegue ranquear os nossos vídeos no YouTube. O YouTube entende que é interessante, que esse vídeo é importante, a gente consegue ranquear e com isso, futuramente, quem sabe, a página começa a ser abençoada por vocês mesmos que acompanham. Amém? Bom, gente, a gente terminamos ontem, glória a Deus, o estudo do livro de Gálatas. Hoje, fazer um estudozinho. Tenho conseguido prender a sua atenção, Matheus. Isso também é interessante. É difícil prender a sua atenção. Não, vamos lá para Romanos. Matheus tem se interessado bastante, né, Matheus? Pelo estudo. E é bom que todo mundo participa também, a gente aprende um pouco mais juntos. Romanos desde o primeiro capítulo. Bom. Eu levo inteiro. Esse aqui pode colocar aí uma semana, duas estudando, tanto para mais. Né? Uma semana? Ah, daí para mais. Né? Se pegar a semana inteira, dá umas 2, 3. Grande, né? Vai até 13 ou mais, né? Mano, vai até. 14. 15, 16. Romanos até 16. Romanos? A partir do primeiro versículo. Capítulo. O primeiro capítulo. Obrigado. Vamos estar orando para dar início a esse estudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Galera, a senhora para nós, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento, nossos ouvidos, nossos olhos espirituais para tudo aquilo que vai ser dito nesta noite, Pai. Que nós possamos estar abertos, Pai, para o Teu conhecimento. Que o Senhor possa, Pai, estar nos ensinando mais um pouco do Teu amor, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha falar aquilo que nós devemos escutar, Senhor, não aquilo que nós queremos escutar. Que o Senhor venha expandir nosso pensamento, abrir nossa mente para toda a palavra do Senhor que venha sido colocada em pauta hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida do Wellington, trazendo ele em segurança, a família dele, Pai. É isto que eu te peço, desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Veja, o livro de Romanos, Paulo ele escreve essa carta endereçada aos romanos. Mas na verdade, Israel se tornou província de Roma. Por quê? Roma, o imperador romano, tomou posse, invadiu ali e predominou ali os romanos em Israel. Permissão de Deus. E sempre que o povo de Israel se encontrava em desobediência, Deus permitia que ele fosse dominado por outro povo. Foi assim com o Medo Pérsia, foi assim com a Síria, enfim. Não foi diferente com os romanos. Os romanos nessa época se tornou a maior nação, a nação mais poderosa da época, e dominando aí várias províncias em volta, Grécia, Roma. Então todas essas províncias aí foram dominadas por Roma, isso após o domínio de Alexandre o Grande. Mas daí é um estudo mais teológico que nem cabe a mim também estudar ainda, porque não estou tão a parte assim desse estudo. Mas enfim, vamos lá dar início aí? Todos conseguiram achar aí? Amém. Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação pela ressurreição de mortos de Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais
sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santo, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A fé dos romanos. Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Para quem não sabe, Paulo era cidadão romano. Paulo era filho de judeu, descendência de hebreu, fariseu, mas ele tinha a documentação romana, ele era um cidadão romano, então ele tinha esse livre acesso entre Roma. E Paulo também ele era um comerciante, ele era um comerciante de rede. Ele era um comerciante de rede, de tendas. Ele fazia tendas. Então Paulo ele tinha esse livre acesso porque ele tinha as duas nacionalidades, tanto romana como judeu. Então ele era judeu, fariseu, estudou em Jerusalém, se formou fariseu e tinha também a identidade romana. Então Paulo ele tinha esse apego com os romanos por causa disso, porque ele tinha parentesco romano e tinha essa identidade romana, então ele era um cidadão romano. Por isso Paulo foi escolhido por Jesus Cristo para ser um pregador dos gentios, também por esse fato. Amém? Assunto da epístola à justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. A idolatria, a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. A verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração intenso se ensoberbeceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Todo mundo entendeu o que isso quer dizer? Amém, gente? Amém, pastor? Vou voltar um pouquinho para que fica claro. Vou voltar lá no versículo 21. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se ensoberbeceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou
as concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, ou seja, homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque perverteram tudo que Deus tinha criado. Fazendo o quê? Fazendo deuses para si mesmo. Começando por aí, fazendo imagens semelhantes a homens e glorificando essas imagens, e semelhante a répteis, semelhante a aves do céu. Então Deus fez o quê? Já que vocês querem bagunçar, então deixa bagunçar. Então Deus deixou, a Deus dará mesmo, entregou eles às suas próprias concupiscências, deixou eles entregues às suas próprias vontades. Tanto que as mulheres perverteram o curso natural do uso natural da mulher, e os varões perverteram o curso natural do uso da mulher. Ou seja, Então começou. aí onde já Começou aí, então. Não, já tinha os sodomitas lá atrás, Sodoma e Gomorra, já tinha. Mas até então, pelo que eu li do Antigo Testamento até aqui, não se havia ouvido falar da mulher. Até aqui, não se tinha ouvido falar da mulher. Mas no caso dos varões, lá em Sodoma já havia acontecido, tanto que Deus passou fogo em tudo. Abominado, que eram os sodomitas, homens que gostavam de ter relações com o homem. Ou seja, não é que nem hoje, né? Ó, deixa eu falar pra câmera aqui. Gente, aqui não é discurso de ódio, tá? Porque isso é rede social, a gente sabe do que está falando, nós estamos pregando a palavra de Deus, e isso para Deus é abominação. Só que nós amamos a todos, nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós pregamos o amor. E por amor nós devemos falar. Isso. Nós devemos falar por amor. Não é discurso de ódio, não odiamos pessoas, cada um tem o seu gosto, cada um faz as suas escolhas, livre-arbítrio. Porém, o que está escrito nós temos que falar e comunicar. Essa é a vontade de Deus. Amém? Para que fique bem claro, para que, né, como está na rede social, para que as pessoas não pervertam, não convertam o nosso culto em discurso de ódio. Né? Falar que a gente... Mas enfim, cada um tem livre-arbítrio. Porém, a palavra de Deus diz que é abominação. Enfim. Então, os sodomitas, eles não era como hoje. Hoje o negócio está mais, vamos dizer assim, bem mais escandalizado, bem mais à vontade. Mas eles preferiam ter relações, tanto que lá em Sodoma, o Ló ofereceu as suas filhas. Quando os 3 anjos chegaram para avisar Ló que Deus ia destruir aquela cidade, os varões daquela cidade queriam ter com aqueles 3 varões. Eles queriam aqueles 3 varões. Ló interveio e falou assim, não, esses 3 varões não são como os varões dessa cidade. Porque Ló sabia que eles eram anjos de Deus. Mas tem aqui as minhas filhas que ainda não conheceram varão algum, ou seja, eram virgens. Vocês podem fazer dela o que quiserem. Eles não quiserem. Não, a gente quer os varão. A gente quer eles, A gente quer eles. Não. Suas filhas não, mas quer eles. Então assim, não era assim, ó, eles tinham prazer em ter relação com outro homem, entendeu? Eles não queriam ser o objeto sexual de outro homem, mas eles queriam ter outro homem como objeto sexual desse. Você está entendendo? Por isso que a cidade foi destruída, abominação. Foi destruída. Então, quando se fala sodomitas na Bíblia, não são homens que querem ser objeto sexual de outro homem, é homens que querem homens como seu objeto sexual. Conseguiram compreender? Se chama sodomita. O sodomita. Hoje Hoje em dia tem outro nome, hoje em dia é ativo, né? Hoje em dia é ativo e passivo, né? Mas enfim, cada doido com a sua loucura, porque loucura não é a palavra de Deus, né, gente? A palavra de Deus, para aqueles que não creem, é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas, na minha opinião, loucura é o homem. Esse dia eu postaram o varão pregando no São Paulo, então falou, loucura, a palavra de Deus, loucura é o homem nascer homem e achar que pode virar mulher, loucura é mulher nascer mulher e achar que pode virar homem. Realmente, isso é loucura. Então, mas, novamente. Começou por aí, então. Então, aqui na Bíblia. No primeiro texto que eu vejo que as mulheres converteram o uso natural do costume. Amém. Paramos aí então no versículo 24, 27. Agora é 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher,
se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos as recompensas que convinha ao seu erro. Ou seja, aí já ficou bagunçado, aí já ficou bagunçado. Aí Já fala claro também. varão com varão, isso. Como assim? A Bíblia já fala, a palavra de Deus já fala claro o uso natural de... O uso natural das coisas, porque, nasceu, Deus fez homem e mulher. Convertou a varoa pro varão. A varoa se converteu para varoa e o varão se converteu para... Ficou bagunçado o negócio, né, gente? O negócio ficou bagunçado. E como eles se não importavam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento para fazer E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detatores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios são loucos, tá? Em outras traduções pode estar louco aí. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, e são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que se fazem. Ou seja, além de praticarem todo esse tipo de injúria contra Deus, eles ainda apoiavam aqueles que também praticavam. Entendeu? Tipo, além deles todos praticarem, aqueles que eles viam praticando também, eles tinham o apoio. Isso aos romanos, tá, gente? São dignos de morte. Essa morte aí é o espiritual, né? Cara, eu acho não visto aí, não sei. É isso que eu tô fazendo. Aqui ele está falando, quando fala de Deus, então é espiritual. Quer ver? Eu vou voltar um pouquinho atrás. No versículo 31. Nécios, infiéis, loucos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Morte, tanto no que eu entendi aqui na interpretação do texto aqui, tanto espiritual quanto a material. Sim, porque acabamos de falar de Sodoma. De Sodoma, entendeu? Acabamos de Sodoma, Deus passou fogo em tudo. Fogo em tudo. Então, assim, como é abominação para Deus, digno da ira de Deus, digno da morte. Que Jesus Cristo vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Conseguiu compreender aí, Guilherme? Consegui. Quer que retorne um pouquinho para você dar uma... Pode, por favor. Versículo 31 aí. Consegue pegar aí? Mais para cima você conseguiu pegar no versículo 29? Você acompanhou Eu parei no 26, você tá no 27 eu parei. Semelhante, aí você leu aqui. Aí veio já... 28 para baixo. 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, em outras traduções pode estar louco, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, todo mundo estava na lista negra de Deus. Em poucas palavras, digno de morte. Deus ia fazer, se não viesse Jesus Cristo, ia fazer igual fez com Sodoma e Gomorra. Em poucas palavras, Deus, isso a gente vai entender lá no capítulo 3. Vai chegar lá no capítulo 3 e vai entender por quê. Então, assim, estava tudo bagunçado, fizeram uma imagem, escultura, semelhante, tentando achar a semelhança de Deus em escultura semelhante a homens, semelhante a réplica, ou seja, construíram para si ídolos. E começaram a adorar
Nisso foram entregues às suas próprias vontades, suas próprias paixões, aonde virou bagunça geral, mulher com mulher, homem com homem, não respeitavam lei alguma, isso tudo conhecendo a lei de Deus. Ou seja, eles eram sim gentios, eles não eram da mesma cultura de Israel, que nem eu sempre nos estudos anteriores, o João acho que não chegou a pegar, não, mas os meninos na maioria já pegou. Eu deixei claro a parte de cultural, o Antigo Testamento ele é cultural, e já o Novo Testamento são mais para nós que somos gentios, que somos enxertados na videira. Por quê? Por que cultural? Os romanos não tinham a mesma cultura de Israel, assim como nós também não temos a mesma cultura do judeu. Porém, nós conhecemos Deus. Isso se valeu para os romanos exatamente por causa disso. Eles não eram da mesma cultura, não tinham a mesma cultura israelita, mas conheciam a Deus. Conheciam através de quê? Através do povo judeu, através do povo hebreu. Então Paulo fala, mas conhecendo a Deus, sabem que tudo isso que eles faziam era digno de morte. Então assim, não eram da mesma cultura, assim como nós também não temos a mesma cultura, não vivemos debaixo da lei de Israel, porque Israel ainda vive debaixo da lei, ainda que a graça nos alcançou e os alcançou primeiro, como Paulo diz aqui, primeiro os judeus. Então alcançou primeiro ele. Então assim, os romanos também sabiam de tudo que Deus era capaz, ainda assim cometiam por esse tipo de pecado, de abominações aí. Amém? Então, tá dando para entender, está todo mundo entendendo aí? Glória a Deus. Conseguiu entender aí, Pacheco? Amém? Amém? Amém. Eu estou escutando mais. A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Como está a sua tradução aí, João? Os gentios e os judeus igualmente culpados com o juízo de Deus. Amém. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem, volta lá o negócio lá de não julgue, a não ser julgado, não é a mesma coisa que diz em Mateus 7. Isso. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazem as tus. Escaparás do juízo de Deus? Voltando aí, ó. Vamos voltar lá, vamos voltar que é chicote isso aí, né? É chicote. Voltar lá no primeiro versículo lá. Portanto, és inexcusáveis quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Voltando lá em Mateus 7 para a gente conseguir entender e traduzir isso aqui que Paulo quis dizer. Não julgueis, para que não sejam julgados, porque com a medida que julgar será julgado, com a medida que medir, eu medi a vós outros. Amém? Amém. Versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo as tuas, escapará do juízo de Deus. Ou seja, eu aponto o dedo, é o que a gente estava falando ontem. Você vê que Paulo ele segue uma linha de raciocínio incrível, cara. O Espírito Santo de Deus faz essas coisas. É aquilo que a gente estava falando ontem no estudo aqui. A gente sai apontando o dedo para todo mundo. Sai condenando. E esquece que a gente mesmo está. É o cisco. A gente mesmo está, por ser seres humanos, estamos. Qual que é a palavra correta? Estamos fadados a isso, ao erro. Estamos fadados ao erro. Não adianta eu apontar o seu erro, sendo que eu estou fadado a errar da mesma maneira. Só que realmente nós enxergamos o erro dos outros, porque mas não vemos atrás que está no nosso olho. É muito mais fácil chegar e ver o seu do que ver o meu. É muito mais fácil falar assim, ó, o João pisou no tomate e eu estou pisando numa abóbora e não estou nem sentindo. É a trave e o cisco. Entendeu? É mais fácil eu ver você pisar num tomate e não ver que eu estou com o pé enfiado numa abóbora ou numa melancia. É a trave e o cisco. Tá entendendo? Uhum. Amém. Amém. Versículo 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a terra,
a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego, que é o gentil, no caso nosso. Glória, porém, e honra, a paz a qualquer que obre o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Daí o que a gente estava falando em questão aí, que aqui não tem discurso de ódio. Da maneira que Deus não faz acepção de pessoas, não cabe a nós fazer. Porque comigo, com a gente que vem de uma vida aí de bebedeira, drogadição, faziam-se acepção com as nossas vidas, com a nossa vida. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Estão conseguindo compreender até aí, gente? Amém. Amém. Os judeus são inexcusáveis, a verdade e a incircuncisão. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia do cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças que têm a forma da ciência e na verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? A gente está aí a hipocrisia, que a gente estava falando ontem. Não adianta nada a gente falar, eu amo Deus, eu quero Deus, e não fazemos as coisas de Deus. Né? Então você que está ensinando, não está ensinando a criança, está ensinando o grego, está ensinando não importa quem seja, não está aprendendo também. Aonde, se eu estou passando no estudo, eu também estou aprendendo junto. Não tem como. Então, como eu vou julgar, como eu vou falar de você que furta se eu também roubo? Como eu vou... É o sujo falando do mal lavado. Em outras palavras. Tu que dizes que não deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventuras a ti, que pela letra circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu que o é ou exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas o judeu o que o é no interior, e a circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Em outras palavras, lá em João 4, 25, 23, Jesus Cristo fala o quê? Haverá o tempo que o Pai esperará aqueles que adoram em espírito e verdade. Então o que ele está querendo dizer? Não adianta você ser doutor da lei, estudar a lei, ser circuncidado, ser judeu, bater no peito e falar eu sou judeu, sou circuncidado, eu tenho a lei como meu guia, como luz. E faz todas as coisas que os gentios fazem. Peca na lei. Ou seja, então a circuncisão, que ele tanto se gloria, não vale de nada. Então os gentios se escandalizavam em Deus por causa dos judeus que circuncidados eram, se escandalizavam na lei. Então os gentios... Está conseguindo compreender? Paulo é meio doido, cara, nas ideias. Então, por causa dos judeus que escandalizavam, por ser judeus, se vangloriavam na circuncisão e se escandalizavam, os gentios se escandalizavam não sendo circuncisos,
por causa dos judeus e da lei. É meio complicado, mas o 3 vai explicar melhor. O privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ou seja, o que adianta então ser judeu? O que adianta ser circuncidado? Qual que é a vantagem disso tudo? Se eles também pecam, se eles também erram, igualmente como os gentios. Porque os gentios ainda tinham, vamos colocar assim, a desculpa de não ser judeu, de não ser circuncidado. Então assim, eu não estou debaixo da lei, eu não sou judeu, eu não sou circuncidado, então eu posso, em outras palavras, eu posso errar. Agora você, a desculpa é de não ser circuncidado. Agora o judeu que se vangloriava, certo? De ser judeu, de ser circuncidado, pisava no tomate, como a gente está pisando no tomate, e ainda se vangloriava de ser judeu, de ser circuncidado, e os gentios não. Então Paulo pergunta, qual é a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque principalmente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Povo eleito, voltando ao povo eleito. Israel é povo eleito. É povo eleito. Voltando lá, é povo escolhido. Então não tem o que falar. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e veemência quando fores julgados. E se nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem, que dizemos? Passamos males para que venham bem? A condenação desses é justa? Todos os homens estão debaixo do pecado. Agora aí vai explicar direitinho. Todos nós, infelizmente, começando de Adão. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que implore, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que ele diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Em outras palavras, se não tivesse ninguém para falar o que é certo e o errado, estava tudo normal. Porque eu sei que eu não posso roubar. Porque eu sei que eu não posso matar. Porque tem a lei. Mas lá na frente Paulo vai falar assim, se eu não tivesse conhecido a lei, eu não tinha conhecido o pecado. Então assim, a lei é uma justificativa porque houve um pecado. A lei é o reconhecimento do pecado. A lei serviu para reconhecer o pecado. Aí é onde ele fala lá no capítulo 5, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá. A justificação, por isso, gente, que nenhuma carne será justificada pela obra. Volta aquilo que a gente estudou ontem. Entendeu? A gente faz a obra não para almejar, não para ganhar a obra de Deus. A gente faz porque entende que foi salvo por Jesus Cristo. A gente faz porque entende que já foi salvo. Não para que a gente vai ganhar, não. Eu vou fazer a obra aqui porque eu vou ganhar a recompensa de Deus. A recompensa já nos foi dada na cruz. A recompensa já foi nos dada, o caminho já foi aberto. Agora cabe a nós compreender isso, que somos salvos, e fazer a obra. Então eu faço não porque eu vou ganhar algo por estar fazendo. Então nenhuma... Tem que andar os dois juntos, né? A fé e a obra. Né? Se fazer um e esquecer do outro... A fé sem obra é morta. Por que a fé sem obra é morta?
Porque tem que pregar a pessoa, a pessoa tem que conhecer a palavra de Deus também, se vai guardar só pra você. Tem que fazer a obra. Pregar a palavra de Deus. O próximo. Não, fala. Vou te dar um exemplo, por que a fé sem obra é morta. Isso, fala aí, pastor. Pedro no barquinho junto com os discípulos. Jesus na tempestade. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro olha e fala: Mestre, és tu? Se é mesmo tu, dá a palavra que eu vá até ti. Jesus Cristo falou o quê? Vem. A fé sem obra é morta. Jesus falou: vem. Pedro teve a fé. Teve a fé. Qual que é a obra? É isso. Aí. A obra é aí. Não adianta eu falar: eu tenho fé em Jesus Cristo e não faço a obra dele. Eu tenho fé, mas a obra eu não faço. Então, assim, a fé é acreditar, a fé, em Hebreus fala que a fé é a comprovação das coisas que não vemos, mas temos a certeza, a convicção de que ela existe. Então, a fé sem obra é morta. Você tem que fazer a fé e a obra, às vezes tem que andar junto. Então, o que adianta eu ter fé, mas não ter coragem de andar sobre as águas? Eu tenho fé, mas não tenho coragem de descer do barquinho. E trazendo pro dia de hoje. Eu tenho fé, mas não tenho coragem de descer do barco. E aí? A fé sem obra é morta. Então, assim, eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim, que ele pagou meus pecados, mas eu não faço a obra dele, eu não amo o meu próximo, eu não sou misericordioso. Então, a fé sem obra é morta, irmão. Entendeu? Jesus Cristo faz tudo isso por mim, e eu não faço isso por você, não faço isso por você, não faço isso por mim. Então, a fé sem obra é morta. Tá bom, vamos lá. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Abraão é justificado pela fé. É o 4? Versículo 21. 21 do Capítulo 3, né? 23. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23 e 24. Lê para mim alguém aí. 23. Pois todos pecaram e carece da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler minha tradução aqui, tá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, não adianta nada eu querer fazer pela carne, a obra da carne. A fé, a salvação é vir pela fé, fé em quem? Fé em Jesus. Quando Paulo diz aqui no versículo 23, porque todos pecaram, ele já está falando desde Adão. Desde Adão. O pecado entrou no mundo por um homem. Isso aí ele vai falar aqui no versículo 4. Do versículo 4 em diante. O pecado entrou no mundo por um homem. Depois Jesus Cristo saiu. Então assim, de Adão para cá, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém merece a glória de Deus. A não ser pela justificação e no sangue de Jesus Cristo. Gente, por isso que eu insisto na pregação que eu tenho pregado. Cara, só há remissão de pecado, só há justificação pelo pecado, quando há arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem justificação. Porque o sangue dele só vai justifica aquele que quer ser justificado. Se eu tenho pecados, porque todos pecaram, sem exceção, todos pecaram, certo? Mas, quando há o arrependimento, eu sou justificado. Quando há arrependimento. Se não há arrependimento, não tem justificativo. Não tem como justificar algo que eu não me arrependo. Não tem como consertar algo que eu não quero que seja consertado. Então, não é pela obra, é pela fé. Mas a fé sem obra é morta. Tem que andar junto, hein? Vamos ver. 27. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não também dos gentios? Também os gentios, certamente. Se Deus é um só, justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a circuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Gente, ninguém fala nada, ninguém se
propõe todo mundo quieto hoje. Ontem estava dando uma falação. Participando, tem que participar. Alguma dúvida, algum negócio, tem que Nenhuma perguntar. dúvida, tá todo mundo compreendendo? Por isso que eu estou perguntando, se eu tenho dúvida. Amém. Então vamos continuar. Vamos continuar. Tá compreendendo? Todo mundo está entendendo então? Amém. Amém. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar. Aí, ó. Olha um exemplo de fé. Um exemplo de fé e obra. Abraão, meu querido, pai da fé. Por quê? Deus prometeu um filho, Isaac. E nada da Sara ficar grávida. Porque a Sara era estéril. Vai a Sara, se intromete no meio da promessa de Deus, dá Agar, sua serva. Beleza, teve Ismael, não esperou o tempo de Deus. Mas ainda assim, Deus que ele prometeu, ele vai cumprir. Deus ele promete, ele cumpre. Deu Isaac. Aí Deus prova a fé de Abraão como? Abraão, sabe o filho que eu te dei? Aquele que eu te prometi, o filho da sua velhice? Eu quero ele como sacrifício. E aí? Ele já tinha mandado embora Agar. Já tinha mandado a serva embora e seu filho Ismael. Ficou ele e Isaac. E aí, camarada? Aí Deus falou, eu quero o seu filho. E aí? Ah, ele tinha fé, ele cria em Deus. Ele cria em Deus. Deus provou a fé. Ele levou o filho dele até o monte e ia sacrificar. A fé com obra. Por isso Abraão É o pai da fé. É o pai da fé. E aonde lá em Gênesis, voltando, o estudo de hoje está voltando hoje, gente, pra gente conseguir entender isso daí. Lá em Gênesis, o que Deus falou para Abraão? Em ti será bendita Todas as nações. em Jesus Cristo. Por isso que somos alcançados pela fé. A lei veio somente para que os judeus, depois que Moisés trouxe o povo do Egito, para que houvesse como que é a palavra? Uma ordem, para que tivesse ordem. Para que eu não roubasse a sua ovelha, eu não roubasse o seu gado. Para que se caso o meu boi chifrasse o seu filho, qual seria a cobrança? O que poderia ser feito? Se você, por acaso, matasse o meu boi sem querer, mas eu não quero o seu, porque imagina uma nação, imagina o Brasil. O Brasil sendo coordenado por dois homens, Abraão e Moisés, mas sem fronteiras. Aquele povo, imagina, solto, sem né? lei, tudo né? solto, sem fronteira. Vamos se misturar. Sem divisão, não tinha estado, não tinha um governador, um prefeito, não. Um povo com homem. E aí, sem lei, como que ia fazer? Bagunça total. Bagunça. Por isso veio a lei. Para que se soubesse, para que o povo soubesse o que era certo e errado. Até onde podia, até onde não podia ir. Mas a lei veio somente para aumentar cada vez mais a injúria contra Deus. Porque o povo tendo a lei, sabendo que não podia fazer o que era certo e o que era errado, fazia o errado. Tá entendendo? Ia mais por um lado errado. Então assim, eles mesmos pediram para que Deus usasse Moisés e colocasse, determinasse lei, colocasse regra para que eles conseguissem viver em harmonia. Um povo, uma nação, uma comunidade sem lei, sem regras, não tem como viver em harmonia, é bagunçado. Então eles mesmos se colocaram eles mesmos se colocaram em prisão, porque veio a lei para que aumentasse ainda mais as transgressões. Quanto mais regra tinha, mais regra era quebrada. Quanto mais lei tinha, mais desobediência acontecia. Porque eu estava passando por cima daquilo que Deus determinou. Eu vi esse pedaço aí, se não me falha a memória, o sogro de Abraão viu como o fardo dele estava tão pesado, que ele julgava todinha aquela nação, e que ele deu uma ideia, uma opinião para Abraão. Acho que você vai recordar. Para Moisés. Ele falou, ó, escolhe líder no meio de 100, de 50. Capitães de 100, de 50. Certo? Que aí trazia até aquele ali, depois vinha até Os casos Moisés. menores. Entendeu? É como funciona o sistema de lei hoje. É como funciona, tipo assim, o que aconteceu? A minha ovelha invadiu o cercado do vizinho. Então, mas calma aí, você sabe que é não, é minha ovelha. Aí levava pro de 50. Se o de 50 não conseguisse resolver, levava pro de 100, que era mais Para alto. não ficar sobre Só sobre Moisés. Porque eram filas e filas enormes. Mas aí entenda que ainda assim as transgressões continuam aumentando. Continua. Porque se a gente voltar lá no livro de Deuteronômio, são 613 leis. Leis, 613. Deuteronômio. Vou ver se eu consigo achar rápido aqui. Se eu ver que eles vão demorar.
Aí a gente vai adiante. Então, Mas é mais ou menos isso aí. foi 613. Eu vou achar o versículo certinho depois, mas vamos fugir do foco não. Mas enfim. Então, aí se cumpre a palavra de Deus. Vamos voltar lá no capítulo 4 lá. O que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Está entendendo? Isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecados. Vem, pois, bem essa aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão, mas na incircuncisão. Eita, calma aí. Versículo 9, vamos voltar aí, gente. Agora vou explicar essa parte aí. Vem, pois, versículo 9, vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Amém, entendi. Porque Abraão foi o primeiro circuncidado. Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, que foi a circuncisão. E Deus pediu para que todos que fossem da casa de Abraão seria circuncidado. Um escravo, todos que fossem da casa dele teriam que ser circuncidados. Isso era um conceito de Deus com Abraão. Aí nasceu o povo hebreu. Então todos que se juntassem a Abraão, todos que viessem a Abraão, tinham que ser circuncidados. Foi a primeira aliança de Deus com Abraão. Mas a justiça a Abraão foi imputada na fé, ou seja, na incircuncisão. Não foi por causa da aliança que Deus fez com ele, foi porque ele creu. Então não foi por causa da aliança da circuncisão. Deus tinha uma aliança com ele, que todo o povo seria bendito nele. Essa foi a aliança de Deus com a circuncisão. Mas a justiça a Abraão foi imputada pela fé, pela obra. Ele crê. Exatamente. Estão conseguindo entender aí, gente? Amém. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai. Aí, ó, o que eu falei aí, ó. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé do nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Ou seja, Deus prometeu para Abraão que nele seria bendita todas as nações antes dele ser circuncidado. Então, nós fomos alcançados antes da circuncisão, ou seja, nós já tínhamos sido alcançados, o povo já tinha sido alcançado. Porque Deus prometeu isso para Abraão antes da circuncisão, antes do concerto com a circuncisão. Versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão, porque a gente acabou de falar. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele
no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Em outras palavras, Abraão foi justificado pela fé. E a ele foi prometido que ele seria pai das multidões, pai das nações, e que nele seria bendito todas as nações. Logo, fomos alcançados não pela lei. Logo, nós que somos gentios já temos sido alcançados antes pela fé de Abraão. Então, a justiça em Abraão foi imputada pela fé. A justiça nele foi imputada pela fé, não porque ele era circuncidado, porque a promessa de Deus com Abraão foi antes da circuncisão. A circuncisão foi o quê? Foi uma aliança de Deus para que o povo de Deus fosse ali então estabelecido. Todo o povo circuncidado, logo herdeiro de Abraão, logo descendente de Abraão, logo o povo hebreu, logo o povo judeu. O povo, nação eleita de Deus, nação escolhida de Deus. Aonde a lei chegou, porque a lei teve que imperar, porque Deus teve que futuramente colocar o seu povo cativo, isso ele promete a Abraão. O povo será cativo numa terra que não é sua. Foi onde o povo ficou 400 anos preso no Egito, aonde se ajuntou, aonde veio, aí toda essa história, onde veio Moisés, aí veio a lei, mas enfim, isso é assunto para uma outra partitura. Amém, gente? Está conseguindo compreender até aí? Amém. Amém? Vamos dar continuidade amanhã. Que estava aí, foi gostoso que nós estamos podendo abrir. Bem? Nós estamos fazendo os estudos ao mesmo Tá tempo. lendo. Hoje, cara, hoje que eu me dei conta também, porque hoje eu estava lendo de manhã pra caramba, tô lendo a Bíblia 2 vezes no dia. Tô lendo a Bíblia 2 vezes no dia, porque vim ontem, vim hoje, tô lendo 2 vezes no dia. Foi assim, agora aqui, ó. Eu falei, caramba, mano. Nós estamos fazendo estudo, mas nós estamos lendo a Bíblia. Todo mundo está acompanhando, então todo mundo leu 4 capítulos. 4 capítulos, mais a conversa, mais a Ontem nós lemos. Não, ele Ontem falou nós que lemos. há 2 semanas ele falou esse estudo aí. Mas, meu querido, foi só 4 capítulos. Então, mas até quando? 4 Não, capítulos. São 16 Foi 3 capítulos. dias para nós estudar Gálatas. Foi, então. 6 capítulos. Seis Foi capítulos. 3 dias. Agora Daqui nós a já pouco lemos 4. começa a ficar mais Ah, é, intenso. porque né? aqui, então, No aqui, começo é tipo a introdução, daqui a pouco o vai simples, começar. porque aqui para entender da onde que vem a justiça que vem através de Jesus Cristo. Não, Só. E as coisas da lei. Viu? E as coisas Não, da lei, para entender. não cortando ele, veja bem, ó, o estudo é gostoso porque você está sabendo o que está passando, e porém, quando nós não temos tempo de catar a Bíblia, nós estamos catando agora. O fato de você ter falado que você está conseguindo prender mais a atenção deles por estudo. E para mim está sendo bem, cara, porque tem muito disso, está sendo ótimo. Eu estou voltando a ler a Bíblia mais vezes, porque eu estava lendo Jó, terminei Jó hoje. Nunca tinha lido Jó inteiro. Aí terminei hoje Jó. Aí eu estava lendo Jó e terminei de ler Jó, e eu já tinha falado que nós ia começar o estudo de Romanos, né, mano? Aí depois eu me dei conta também. Falei, pô, terminei de ler Jó agora de manhã, e à noite eu vou começar a ler Romanos. Então Já assim, leu Gálatas ontem de lemos Gálatas ontem, terminamos. Então, cara, estamos pegando uma rotina de estar lendo A Bíblia novamente. exatamente, fazendo aquilo que nos é pedido em Salmos 1, irmão. Fazendo aquilo que nos é pedido em Salmos 1. Quem sabe o que está escrito em Salmo 1?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas Mas antes o prazer Está na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto dos verdes de águas que com seu fruto na estação certa. Cai. Tá entendendo? Porque, cara, é agora que eu imaginei, falei, caramba, olha que da hora. Eu de vez em quando você vê aí, não é todo dia. Eu pego, leio um capítulo, leio dois, ou leio meio. Mas da hora agora, todo mundo está lendo a Bíblia, está tendo estudo e todo mundo está lendo a Bíblia. Eu falo, o indicado Me para acordei, quem quer ler todos, você conseguiu, você fez uma planilha né, de ler inteira. É 4 capítulos por dia, né? é, 4 capítulos por dia. vê aí. Só que nesse Tá sistema, lendo, Gledson, Vai dar é mesmo. um sistema que assim, você consegue ler ela inteira. Mas eu não acho um sistema muito interessante porque você não consegue pegar o livro inteiro. Não é? Ele não te dá o livro inteiro, né? Ele vai te dando, tipo, te dar 2 capítulos de um e 2 capítulos de outro, né? É isso mesmo. Mas você lê inteira. Você lê Não, inteira. assim, ele vem sequencial. Desde Esse o aqui vem começo. sequencial. Não, Eu sequencial. peguei Gênesis, É em eu vou Gênesis. até o final. Isso. Gênesis até o final. Aí vem É. Êxodo, aí É. vem Levítico. Ah, tá. Porque tem uma planilha que eles dão parcelado, tipo, você lê 2 Sim. capítulos de Gênesis Não, e 2 do mas Novo tinha Testamento. duas. Não era assim. Não é? 3 e 3. Não era assim que nós lia já o novo E o antigo. dois capítulos Mas do isso aí que Novo você Testamento. falou dos 4 vai durante um ano o negócio, você tinha me falado, Você né? lê 4 capítulos da Bíblia por dia, você Sim. lê a Bíblia em um ano. É que é aquilo que você tinha me falado. 4 por dia. Mas, Cara, cara, esse tá direto. esse olha tá- porque eu vou dar casa de recuperação. O meu sítio é gostoso, sabe por quê, cara? O tempo que eu fiquei lá, em 1 hora eu lia 8, 10 capítulos. Ah, eu fiquei lá quanto? 1 2 hora, meses e 1 pouco. hora. Eu li o Novo Testamento todinho. Ó, 2 meses e pouco. Eu li o Novo Testamento todinho. Fui até, de Mateus, eu fui até Apocalipse. Depois voltei lá em Gênesis, li Êxodo, li o capítulo de Ruth, aí eu salteei, fui lá pra Ruth. Salteou? Aí eu falei, caramba, eu pulei, né? Aí eu falei, caramba, se você. Porque eu não tinha muito tempo. Naqueles tempos que eu tinha lá, o pessoal ficava conversando lá, um via ali, outro lá. Eu ficava lá sentado. 2, 3 capítulos. Aí voltava lá daqui a pouco fazer um negócio. Aí voltava lá de novo. Tinha dia que eu lia 8, 10, 12 capítulos aí num dia. Eu lembro que você me perguntou lá na igreja, falou assim, caramba, poxa, eu não consigo entender direito. Eu li a Bíblia quase inteira, mas não consigo entender direito. Entenda uma coisa, eu pensava a mesma coisa. Eu estava lendo, mas não estava conseguindo guardar nada. Eu estava lendo, mas não estava conseguindo entender nada. Mas é quando você começa a falar. É. Quando você começa a liberar a palavra, que é aí que você vê, caramba, é aquilo que eu li. Você não viu, você Quando você passou. começa a liberar, que você compreende que você leu e que você entendeu. É quando você começa a liberar a Você não palavra. passou aí, eu Mas falei. o livro mais longo que tem é o Salmo 119 na Bíblia, não é? Tem Apocalipse. O versículo. Versículo, tem mais capítulo. versículo. Tem mais capítulo ou tem mais Tem mais versículo? versículo. O capítulo que mais tem versículo na Bíblia. São 5. Era o Era capítulo. pior, era o castigo, era o castigo. Era pior que você Era o- Era pra castigo. Escreveu o Salmo 119. Era uma disciplina, o Salmo 119. 119. Você é louco. Rafaelzinho pegou o Gênesis inteiro, do Você 1 não viu aí que você passou ao preço pra 52, 41. Lembrei da passagem. Aí, porque quando pegaram Isaías, pra escrever o livro Quando você começa a todo. liberar a palavra, você percebe que o que você não Imagina está pegar gravado. Isaías, livro de Jó. Eu peguei gosto de ler a Bíblia, sabe por quê, cara? Porque eu gostava de ler livro. Eu gostava de ler livro. O que aconteceu? Olha onde eu peguei gosto de ler, gente. Vai vendo. Na escola, aula de português, eu amava matemática, amava física, soma, números, cálculo era comigo mesmo. Mas na aula de português não ficava. Não dava um jeito de sair. Arrumava uma treta. Aí é o seguinte, a professora Luzinha, eu lembro até hoje. Chegava na aula dela, caçava assunto com um com o outro. Ué, pra fora, vai pro pátio. Ficava no pátio. Então eu já pegava mó bem, já ia pro pátio. Ficava no pátio. 2, 3 aulas dobradinha, 4 aulas, ficava 2 horas no pátio. Chegou um certo dia, ela se injuriou. Mas nesse dia eu não queria sair da aula. Nesse dia eu não queria sair da aula, mano. Eu fumava muito naquela época. Aí fumei um baseado na entrada e entrei. Falei, não, hoje eu vou ficar na aula. Vou ficar na aula. Na época eu fumava. Gente, todo mundo aqui, a história de casa de recuperação, tá, gente? Eu era drogado. Pra quem não sabe, eu era drogado, tá? É um ex-usuário de droga. Pra aqueles que não sabem ainda aí, eu era um ex-usuário de droga, tá? Então, fumei uns baseados, entrei, falei assim, não, hoje eu era
era 4 aulas. Era 2 antes do intervalo e 2 últimas depois do intervalo. 4 aulas de português, sexta-feira, era dobradinha, que era pra ninguém faltar. Aí entrei, caderno, começo do ano, caderno e tal. Cheguei na mesa assim na cadeira e peguei o Anderson Mortão. Falei, cara, senta aí. Senta aqui não. É no meu lugar aí, cara. Você é no meu lugar aí, mano. Tá seu nome aqui? Tem seu nome escrito aqui? Mano, na moral, por favor, dá licença no meu lugar. E assim, cara, eu era um cara inteligente, eu tinha uma cultura, tinha uma mente, então eu gostava, nas provas eu me dava bem. Então sempre tinha menininha perto, sempre tinha gente perto, os caras gostavam de ficar perto porque colavam. E ele ficou no meu, eu falei, mano, na moral, eu quero ficar na aula hoje, na boa, cara. Dá licença na minha carteira, hein, mano. Não tem seu nome aqui não, bobão. E logo na carteira tinha meu apelido, escrito. Eu falei, mano, meu apelido tá aí, eu nem tinha aí, cara. Você tá aqui, você tá ligado que você tá aqui, você não vai sair. Bobão, não vou sair não. Cara, o caderno do menino, 400 folhas, naquela. Novinho, mano, novinho, tinha acabado de começar o ano. Você não vai sair? Eu não vou sair não, só joguei pro chão assim dele. Uma bica. Bateu debaixo da lousa, você fez assim, ó. Espalhou, desmanchou, cara. Desmanchou, o professor olhou. Ué, então hoje não já sei, o pátio. Não, hoje não. Hoje não. Desse jeito, eu falei, não, eu já sei, professor, pro pátio. Ela, hoje não. Você vai ficar me deu. Ela me deu 3 livros. Deu 3 livros. Falou, se você não me der o resumo desses 3 livros até o final das minhas aulas hoje, pode ter certeza que na minha matéria você não passa esse ano. Chegou em 4 aulas ali, 3 livros. Em 4 aulas ali. Lógico, no macete. Eu li o começo, dei uma pincelada na metade, tipo, mais li os 3 livros. Mas aí eu peguei gosto. Peguei gosto. Pela leitura, né? Peguei gosto. Aí comecei a ler os livros do Sherlock Holmes. Gostava, comecei a ler Sherlock Holmes. Então quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu já me interessei logo pelo livro de Samuel, que é a história de Davi, que eu já ouvia falar, a história de Davi. E tinha a história de Moisés, que era o Pentateuco. Tinha a história de Moisés, que a gente já assistia em filmes. Então foi onde, por causa da história. A história bíblica me pegou, me fisgou. Então eu já peguei antes de ler a palavra. Então assim, não indico, tá, gente? Vocês lerem como uma história, como se fosse uma história qualquer, um livro circular. Mas quanto mais você lê, mais você aprende. É que me prendeu por causa da história, realmente. E o Espírito Santo vai revelando para você através da leitura. Lógico, com certeza. Quanto mais você lê. O interessante é que assim, como eu já tinha pegado o gosto de ler livros circulares, e eu já conhecia a história por filmes, tanto de Davi quanto de Moisés, já conhecia por filmes, mas não pela Bíblia. Então assim, que nem vamos supor Harry Potter. Todo mundo aqui já assistiu Harry Potter. Só que o livro é muito mais conteúdo. Sim. Então assim, por mais que eu assisti o filme, quando eu li o livro, o conteúdo era muito mais história, era muito mais coisa, muito mais atraente. Mais atraente. Então assim, o livro é sempre melhor que o filme. Então eu já conheci a história de Moisés através de filme, a história de Davi através de filme. Aí eu fui conhecer através do livro. Então é onde me prendeu, eu queria, falei, caramba, isso aqui não tem no filme. Não tem. Isso aqui não tem no filme. Eles cortam um pouco. Então é onde me prendeu e é onde eu consegui. E eu não, até hoje, eu não li a Bíblia inteira. Não conseguiu? Eu li 3 vezes. Não li a Bíblia inteira. Eu li 3 vezes, por incrível que pareça, nas prisões que eu tive, eu li 3 vezes na cadeia, dentro da cadeia. Eu sou, para quem não sabe, eu sou ex-presidiário, já tirei um monte de cadeia. Eu sou desde a fundação do PCC, por isso que eu falo dentro do ônibus, pastor, eu falo, ó, se vocês fossem ver, eu dar o testemunho, era 2 horas. É 2 horas de testemunho. Resumindo, um pouco. Resumindo. Aqui eu estou resumindo. Então eu falo. Então eu falo, pastor. Eu falo, ó, eu era uma pessoa que estava na rua, era viciado em crack, cocaína e maconha. Os caras falam aí dentro do ônibus, mas você não consegue falar rápido. Ele falou hoje, você não consegue falar rápido. Eu falei, mas eu não consigo mesmo. Tem de ser de 5 minutos. Eu fui hoje no terminal lá de Mará, eu falei, meu Deus, 3 minutos. O motorista fala, não, é 4. Eu falei, ixi, aí eu tive. Aí foi murmurando, aí eu fui conversando com Deus, falei, não, mas eu vou ficar até o fim.
Eu tenho que sair com alguma coisa. Acabei batendo a meta. Porém, eu falo através dos ônibus, eu estou pegando, fazendo a divulgação do trabalho, mas através também do meu testemunho. Resumo, né? Testemunho, eu falo sobre meus filhos que pediram casamento através das drogas. E hoje em dia eu estou recuperado. Falo também da Conexão Paz, que é 25 anos, vem fazendo esse trabalho. Não, hoje é 20. É 20, né? Mas eu, 25 anos. Não, Não tem mais. Começou em 89, pastor Douglas. Mil. Eu tinha 30 Então, anos. vocês veem, então eu jogo tudo isso daí. Sem Falo querer meu cortar, testemunho. sem querer cortar, mas já cortando. Aos que vão acompanhar aí no canal aí, ó. São mais de 21 anos aqui em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, mas a Conexão Paz começou em 1989 em Ribeirão Preto. Desde 89, vocês estão vendo aí, gente, resgatando vida, vocês que estão Resgatando acompanhando vida. aí, ó. E nós Dá valor aqui- nessa obra, ajuda essa obra, porque essa obra é de Deus, e se não fosse de Deus já tinha perecido. E nós aqui, a maioria já são, né, ex-viciados em drogas, ex-viciados em álcool. Então eu jogo o meu testemunho no ônibus. Resumido, então eu falo da palavra de Deus, jogo meu testemunho. Ele falou, pô, mas você é o homem dos 10 minutos, você não consegue fazer. O Charles em Mogi é figurinha carimbada. Meu patrão conhece. Conhece, olha lá. O patrão conhece. Ele chegou, ele foi divulgado, Dona aí então, Dalva. conhece o EC, hein? Super Choque, conheço todo mundo ali, né? Conheço, pô. Charles é Então, figura nós carimbada. cativa, viu? Charles fez mais nem pedir carona. O pessoal já veio no ponto, já pergunta. Não vai entrar hoje não? Tem uma vez que ele Até veio, perguntei eu pra ele. não falei Vai, nada. vai divulgar hoje, né? E também eu falo para eles conferir, entendeu? Eu falo, ó, Você me conhece, entra lá pô. no Google, eu falo, entra lá no Google, confere se a obra é verdadeira, é honesta, é Tem um site evangélica. oficial, pastor? Falo, entra, Vai tá telefona, criando- a pastora Só página Elisângela da- vai falar com no vocês Facebook. se tem um João Batista que está divulgando aqui a Conexão Paz, certo? Eu falo tudo isso O aí, pessoal não deu assim. entendeu? Eu falo tudo isso. Outra notícia aqui, rapidinho, fresquinha. A gente vamos estar criando um site, então, pastor? Vamos. A gente vai estar criando um site aí da Casa de Recuperação Conexão Paz. Vamos estar lá postando lá também lá fotos, trabalhos lá do sítio. Isso aí, irmão. Já entrei em contato com o coordenador, ele falou que ia falar com a senhora também. A respeito dos vídeos que vão ser feitos os vídeos. Até agora eu não postei nenhum vídeo da casa, do sítio em si, da unidade 1, onde é o início do tratamento. Nós estamos vendo isso ainda, o Fernando vai estar ajudando o Renato lá, vai estar fazendo Edição. Uma edição. vai estar fazendo uns vídeos editados. É bom, A gente vai estar postando aí no canal aí. Então você que for acompanhar ou que está acompanhando através da live aí na página oficial, vai lá no canal, deixa o seu joinha, se inscreva, assina, toca o sininho de notificações para quando estiver chegando novidade aí, serem avisados. Nós que estamos aqui, vocês aqui, compartilha lá com os familiares lá. Eu tenho que colocar também, não é só a chácara, não, tem que colocar os vendedores que estão fazendo divulgação. Vocês são o quê, Pacheco? Vai colocar, Pacheco, vocês são o quê? Vai colocar, fica tranquilo. Tu o Pacheco lá, ô Felipe. colocar os Tu o vendedores. Pacheco lá. Pacheco, você é o quê, Pacheco? Deixa eu entrar. Pacheco. Vendedores que ajudam a produção. beleza. Não, colocar a chácara, colocar Fernando. Tá sendo gravado. Tá. Eu não edito não, viu? Olha a Do jeito que tá, inteligência. vai lá, meu. Não edito não. Olha a Eu não edito, inteligência. esse vídeo não é editado, tá? Ó, a inteligência. Amém? Sabedoria. Glória a Deus. Amém. Então, pastor, é o que eu falo, entendeu? Se alguém ligar, perguntar, o João Batista, ele dá o testemunho dele, ele é assim mesmo. Ele fala, eu prego, então por isso que eu cativo, eu puxo as pessoas pelo testemunho. O óculos fica assim, ó. Testemunho. No gesto tá bom, eu falei, oxi. Eles são rápidos. Eles são rápidos. Eles são rápidos, entendeu? Ele fala normalmente, nem tá falando aqui, ele divulgando dentro do ônibus. É 6 minutos pra cima. É de 6 minutos pra cima, eu dentro de um ônibus. Por isso que eu já
vou para os outros assim, porque tem. Eu mesmo falei pro pessoal hoje. Olha, os outros terminais é de 7 a 8, até 10 minutos fica parado o outro, esperando chegar mais passageiro. Então é aí onde que a gente vai divulgando. Vai para outro, vai para outro. Aqui não. Aqui eu tô meio perdido, me desculpe, mas é 3 minutos, não tem nem como eu falar muito. Aí, mas mesmo assim deu certo. Colônia lá no Jundiaí. Dá 10 minutos pro ônibus ficar parado. É, não tem Vocês é 8, mentira. O cara 7. tá aprendendo Tô agora. aprendendo agora, É entendeu? muito bom pra quem tá aprendendo agora. O Pacheco inaugurou, né? O Pacheco inaugurou a obra. Até que eu tô se saindo bem, porque é a segunda semana. Tá bom, pô. Oxe, quando eu comecei a vender 2 kits, chegava O Charles bateu o recorde. Cheguei na casa com Vendia 6 um, reais, dois. o pastor falou, que é isso, Charles? Você tava na onde, mano? Você quer Ficava cantar o dia música? inteiro na Tocando funk no calçadão. Você quer cantar música? Você quer escrever uma música mesmo? Acha uma moita, acha uma árvore, mas não canta a música da camiseta da conexão não, Charles. Se vê uma moita, não vai cantar uma árvore. Mas pelo amor de Deus, não faz isso. Não, a gente Se o Edson me viu uma vez lá no calçadão, vai falar pra você. A gente é arrependido. Ele conhece. Hein? A gente tá. Ô, Pacheco. Não tem corte, pastora, mas assim vai desse Não, mas ele chegava pra Pastora, você tinha que ver ontem que o estudo aqui ontem. Meu, só risada deixar. Eu assisti um Você pouco. você assistiu um pouquinho? No finalzinho fala que foi só risada. Só risada. Eu até passei o romano da que Até base do Romano ele tava querendo Pra você ter uma ontem. ideia, até aquele irmão do Buiu, que é cabeleireiro lá na Praça do Relógio, ligou pro pastor e falou, "Ai, seu vendedor tá aqui na praça, aqui comendo salgado e tomando Coca-Cola." Aí você chegava pra mim e falou, Pacheco, o que eu faço com o Charles, hein? Aí eu cheguei na casa e falei, Charles, você que é esse? Você tá sentado na praça comendo salgado, tomando Coca-Cola? O que tá acontecendo, Charles? Não pode não, você não podia não. Saudade, pastor. Mas hoje não precisa de Deus. Então é o que eu falo pra você, ó, o estudo em si tá sendo gostoso. Nós estamos aprendendo mais. Era essa a pergunta que eu queria fazer. Testificou. Gente, para todos, como está sendo a experiência do estudo? Gretchen participou hoje, você tem participado de outros, né, Gretchen? Matheus, está aprendendo mais a sua atenção, né, Matheus? Está conseguindo. E aí, o que você me diz? Faz seu comentário aí pro nosso cameraman ali. Como que você acha? Como que é que o Gretchen falou? Ai, caramba. Esqueci. É o Charles, Luciano Huck. Sendo bom, graças a Deus, estou aprendendo um pouco mais. Algumas coisas que eu não sabia, mas o estudo Já tá. ensina bastante coisa para nós aprender. Tem bastante coisa ainda para nós aprender. E não sair do foco dos estudos, né, mano? A palavra é o foco. E é isso. Charles? O estudo pra mim tá sendo muito gratificante, de verdade. É bom, porque às vezes aprende alguma coisa, né? Sempre aprender as coisas novas tal. Tanto que o Antigo Testamento sempre vai bater com o Velho Testamento, acho interessante, acho legal assim. Em relação a isso que você falou, a palavra de Deus ela não revoga. Deus não revoga essa palavra. O que está no Antigo Testamento é testificado no Novo. Promessa que Deus. Por isso que eu sempre gosto de deixar bem claro. O Antigo Testamento ele é cultural, ele é para uma cultura judia, uma cultura hebreia, mas é através do Antigo Testamento que a nossa fé foi alcançada. Então assim, porque no Antigo Testamento as promessas de Deus estão ali. Isaías, profeta messiânico, profetizou Jesus Cristo. Não só isso, mas como eu sempre deixo bem claro, a Bíblia fala por si só. De Gênesis a Apocalipse, ela resume Jesus Cristo. Amém. Quem está ali no canto, o Pacheco. Oi, amado. Você está achando do estudo? Para mim está sendo uma bênção de Deus, irmão. Porque a gente procura cada dia mais buscar o estudo da Bíblia. Buscar o estudo, eu tô sendo abençoado, irmão. Então, hoje eu tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Glória. Né? Às vezes a gente é muito condenado, mas Deus salva as pessoas necessitadas. Então Deus está me salvando. Eu acho que está me salvando agora, dia a dia. Então eu estou aprendendo a mais amar a Deus e amar os estudos. Tá bom, irmão? O que mudou o seu dia a dia com os estudos, Pacheco?
tá mudando mais a minha mentalidade, irmão. Né? Buscando mais a Deus e agradecendo a Deus. Deus está me buscando mais. Eu não sei se é só impressão minha, mas parece que tá um pouco mais calmo, tá, gente? Não, tô calmo, cara. Tô buscando, tô pedindo a Deus todo dia, irmão. Mais uma Na verdade mesmo, no papo reto, a gente conversa com ele todos os dias. Então, sabe, às vezes levanta o velho homem, querendo explodir, então não é desse jeito, ela vai, você acabou de sair do estudo, irmão. Então o que você falar, você tem que praticar. Não sou eu que vou praticar para ele, eu falo isso aí. Eu falo para ele. O estudo da palavra, gente, é exatamente isso, porque cara, ontem falou, o que falou ontem, falou hoje. O interessante de ontem é que testificou do que estava acontecendo na casa, né? O que estava acontecendo, né? Tanto que foi até um pouco divertido, porque assim, Espírito Santo, pastor, não é porque não está sendo um culto, não está sendo uma pregação, porque a palavra de Deus está sendo falada, a palavra está sendo pregada, então o Espírito Santo ele vai agir automaticamente. E ontem, o que estava acontecendo na casa, através do estudo, aflorou. Entendeu? Então o estudo, Pacheco, é exatamente para isso. Porque o que foi dito nesses estudos, nesses primórdios aí, nesses primeiros estudos aí? O que está os primeiros estudos? De uma maneira ou de outra, o estudo vem falando a questão de julgamento, Pacheco. Não é? Sim. A questão de. Não é, o Paulo? Não sei se você percebeu, Zé, Charles, Mateus, questão de julgamento, questão de apontamento de dedo, entendeu? A gente tem que perceber que Deus, Paulo deixa bem claro isso, Jesus através do Evangelho deixa bem claro isso, que Jesus ele veio não para condenar o mundo, ele veio para justificar, ele veio para salvar. Então assim, ninguém aqui está na posição de juiz, ninguém aqui está na posição de acusador, o acusador é o capeta, gente. Tá entendendo, Pacheco? Então eu acho que cada um, né? A gente não tem que justificar e nem apontar o dedo para a gente se justifica para Deus. Entendeu? Porque quem justifica só é ou melhor, a gente se arrepende para Deus, porque eu já falei aqui uma vez, vou repetir. Quando a gente é muito bom em justificativa, Pacheco, a gente começa a ficar péssimo em arrependimento, cara. Tá entendendo? Então, quando a gente se arrepende, quando há o arrependimento, há o perdão. Quando a gente se arrepende, aí a justificativa recai sobre nós. Porque quando a gente se arrepende, quem justifica não é o homem. Mas é o arrependimento, não o remorso. Não remorso. Arrependimento. Porque remorso mata. Arrependimento você se policia. Ontem, pastor. Remorso você volta a fazer. Volta. Ontem, olha que interessante. Chegamos exatamente nesse conteúdo. Por quê? O perdão é como remorso. E ontem, no estudo, aconteceu de que veio a questão do perdão. O perdão é como remorso. Vamos supor, o fato de eu te perdoar, você fazer algo pra mim, ele fazer algo pra mim, eu falo, eu te perdoo. Não quer dizer que eu esqueci o que você fez. Não. Eu te perdoar, eu lembro o que você fez, mas eu não lembro com injúria, eu não lembro com raiva, eu não lembro com ódio. Eu não vou esquecer do que você fez pra mim. Não. Mas eu vou lembrar, mas mesmo eu lembrando, isso não vai me trazer dor. Tá entendendo? Então o perdão é igual o arrependimento e remorso. Entendeu? Se você perdoa de fato a pessoa, você vai lembrar daquilo que ela te fez, mas isso não vai te machucar. Com ódio não vai te machucar. Você vai lembrar até dependendo até com um sentimento de ingrato. Poxa, lembra, caramba, aquilo que aconteceu e tal. Lembra aquele cara que tava com uma pedra na cabeça? Igual tijolada na cabeça. Eu perdoei, mas... Às vezes é uma coisa que acontece até no centro de recuperação, que vocês comentam entre vocês, quem tirou junto a recuperação, a internação, comenta entre vocês, né? É a mesma coisa, mas se perdoou. Então, realmente. Isso é o perdão. Então, assim, e foi onde chegamos ao ponto de que quando Pedro fala com Jesus, então quantas vezes devo perdoar, meu irmão? 7? Te digo 7, mas 70 vezes 7. Ao dia. Ao dia, quase 190 vezes. Então, em outras palavras, se eu realmente perdoo, se eu realmente amo a Deus, onde a gente tá, os estudos estão sempre batendo nessa tese. Foi o que você falou Mas no domingo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, então eu consigo perdoar, eu consigo ter misericórdia, consigo amar, ser justo, né? Então, amados irmãos, o estudo é bom por causa disso, para a gente chegar nessa compreensão de quem é Deus. De o que somos em Deus e o que Deus é na gente. O que nós se nós estamos em Deus e se Deus está em nós. Porque assim, é como o Paulo está falando, Paulo fala a respeito da lei, que os judeus se vangloriam em ser circuncidados, bate no peito por ser judeu e que são da circuncisão, mas fazem todas as coisas que são dignas de gente, que são indignas.
Ou seja, o que adianta a gente bater no peito, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, e não fazer as coisas ditas de cristão, ditas de servo de Deus? Então, vale pra gente entender a lei e a graça por causa disso, porque cabe a nós, isso nos cabe, nos reputa por justiça, porque você é servo de Deus, você é servo de Deus, eu sou servo de Deus. Como que eu vou saber que você é servo de Deus? Como as pessoas, que não, os ímpios que não servem a Deus, vai saber que nós somos servos de Deus? E quando a gente sai de um propósito, por mais que demore, lá na frente você vai pagar um preço. Porque é como você falou de Abraão, porque veio Ismael, porque essa guerra toda hoje no Iraque, na Síria, o povo ismaelitas e os povos são herança, são descendentes de Abraão? De Abraão, Ismael, né? Os ismaelitas e os israelitas. Descendentes de Ismael e de Isaac, no caso de Jacó. Entendeu? E o interessante da gente compreender isso, cara, a respeito da lei e graça, é exatamente isso que está sendo falado nos estudos. Porque se a gente realmente ama a Deus, é exatamente que nem a lei. Nós falamos assim, eu amo a Deus. É igual os judeus falam, nós somos da lei. Os judeus falam, nós somos da lei, somos da circuncisão. Por que eles falam isso? Eles se vangloriam nisso, em ser circuncidados, em ser descendentes de Abraão, em ter a lei como justificativa. Eles se justificam pela lei, mas a lei não vai justificar a carne. Não vai justificar, porque se eu realmente amo a Deus, não adianta eu tropeçar. São 10 os mandamentos, 600, são 10 mandamentos, 613 leis. 10 mandamentos, 613 leis. Quanto aos mandamentos, não roubar, não furtarás, respeitar o pai e a mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo, Deus acima de todas as coisas. Ou seja, fiz 9, errei, pisei no tomate 1, os 9 que eu fiz não adiantou de nada. Tiago 2,10. Certo? Se tropeçou em um, os 9 não adiantou em nada. Por isso Jesus Cristo, onde nós terminamos de estudar Gálatas, a lei se cumpre em amarás o teu Deus como o teu próximo como a ti mesmo. Porque aí não tem como, meu amado. Se eu amo a Deus, eu amo amor, eu amo a justiça, eu amo perdão, eu amo a misericórdia, eu só amo o meu próximo. Se ama seu próximo, você não vai roubar ele. Você não vai roubar, você não vai seu próximo, você não vai cobiçar a cordeirinha do próximo. Se você ama Mas é a lei. Na lei tá, não cobiçarás a cordeirinha do próximo, tá na lei. É o que eu falo, é o que eu vejo dentro da Bíblia. Nós estamos, a maioria está caminhando agora, é o que eu vejo dentro da Bíblia, a maioria está caminhando agora, nós estamos aprendendo o que devemos fazer, o que não devemos fazer, como devemos fazer, como devemos cumprir. Mas naquele grande dia, vai se cumprir isso daí também. Por quê? Vai responder por si só. O que você fez aqui, você vai ser julgado segundo as obras que você fez, você será justificado pela fé e também vai ajuntar todos os povos, por isso que fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? É poucos que vai cumprir as escrituras. É poucos que vai andar no caminho que deve andar. Todas essas igrejas, não tem muitas igrejas aí no Brasil, não tem muitas igrejas no mundo. Eu me atrevo a dizer que nós somos a última geração. É a última. Nem todas vão subir. Nem todos os que estão em Israel é israelita. Eu ouvi uma então, pregação. Sobre isso? Canal, pastor, Sobre isso? Rafael Bintercurso, se você tiver a oportunidade. Vai lá, Beto, vai lá, pastor. De compreender. Vocês também, viu, João? Você está sem celular. Não, o meu cunhado pediu, eu estou com o papel aqui, não dentro do bolso, mas na mochila, porque quando eu passar lá por baixo, dar uma visitinha para os meus filhos, de vez em quando eu faço coisa de 5 minutos, deixo um salgadinho, porque a mulher não está tendo muita conversa ainda. Mas, aí eu vou ver o meu cunhado e vou dar para eles acompanhar, entendeu? Para eles acompanhar o canal que ele pediu. Ele falou, manda lá, para mim acompanhar o estudo, os canais lá, a igreja. Gente, ele é acompanhado assim, mas não tem seguido não, mas eu tenho acompanhado alguns vídeos dele. Ele é formado ele é cantor do Toque no Altar, Rafael Bittencourt. Ele é formado em geopolítica e teologia. O canal dele fala sobre escatologia, isso tudo no final dos tempos. Meu, as profecias de Daniel lá em Israel tá se cumprindo. Uma atrás da outra. Assim, as pessoas do mundo
que não são cristãos, que não conhecem, que não conhecem não, né? Que não servem a Deus, que não tem como não conhecer a Deus, né? Pelo menos já ouvi falar, conhece. Que não servem a Deus, ou seja, os ímpios, eles veem Israel como um povo guerrilheiro, só, o povo da guerrilha. Mas nós que somos cristãos, Israel pra gente é o sinal. Para nós que somos servos de Deus, Israel é o sinal. Israel é onde os sinais estão se cumprindo. E as profecias de Daniel 9 e 10 estão se cumprindo em Israel. É um livro que eu não gosto muito de estudar, é sobre Daniel. Porque é muito forte. Cara, é muita simbologia. Eu tô com a apostila lá. Vou falar pra você, cara. Tem que pegar, sentar e com alguém mais entendido, porque é muita simbologia. E é muito forte. Vocês viram a vigília? A senhora estava na vigília lá que fizeram? Você também não viu? Só eu. Só você. Eu nunca vi um irmão que nem aquele. Ele sentou assim sem abrir, velho. Sem abrir, ficou de cadeira de roda, deixou todo mundo falar, todo mundo pregar. Ele tá aí, vai falar se é verdade ou não. O homem pregou, falou a Bíblia quase toda, os versículos quase todos, sem ter Bíblia na mão. Por ele ter um chamado de Deus, certo? Um ex-presidiário, tomou vários tiros de metralhadora. Ele é um da Assembleia de Deus lá. É pregador da Assembleia de Deus. O pastor. Eu tenho ali o Wesley alguma coisa. Ele pregou em Gideões. Eu tenho ali o. Todas as igrejas chamam o homem para pregar, ele viaja o mundo todo. Ninguém dá nada, pô, de cadeira de roda assim. Deus fala tremendamente. Eu falei assim, como o homem tem a Bíblia dentro da cabeça? Nesse vídeo aí, Felipe. Oi? Quanto tempo tá aí? O homem tem a Bíblia dentro da cabeça. Então eu falo pra você, é através da leitura. Uma hora ele corta. Por isso que eu tô achando. Não, ele não corta não. Não, ele vai direto ao vivo, vai filmar aí até. Por isso que eu, seguindo o que você perguntou, por isso que eu tô achando excelente a leitura, o estudo, que é a leitura da Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai aprender mais, Deus vai falar mais com você através de revelação, Ele vai te revelar os capítulos. Foi o que ele estava pregando aqui, você não viu que eu já falei? Pela passagem que ele falou lá, o sogro de Moisés, porque eu já tinha passado por essa leitura, eu falei, lembrei. Vou só encerrar o vídeo aqui, João, a gente continua a conversa. Aos que estão acompanhando aí, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando para finalizar esse vídeo, mas vamos continuar a conversa aí, que está gostoso, não tá, gente? Vamos estar orando, em nome de Jesus. Amém. Irmão Paulo, encerra para nós com essa oração, por favor. Deus. Amém, irmãos? Amém. Soberano Pai, damos graça, Pai. Obrigado, Deus. Tudo, Senhor. Sim, que Deus. possamos estar, Pai, guardado nos nossos corações, Pai. Sim, Pai, Pai. cada um que se faz presente aqui também. Pai, também já, desde já vai visitando a família do Júnior, Pai, que acabou de falecer, Senhor. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Sim, Pai. Deus. O Senhor sabe de onde ele veio, o caráter dele, Senhor. Que possa carregar conforme a sua lei, Pai. Pai, desde já também, dá uma noite abençoada a cada um aqui. Em nome de Jesus. Que se faz presente, Senhor. Que amanhã, Senhor, só o Senhor sabe dos nossos dias, Pai. Isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nós estende suas mãos. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós dizemos. Amém. Glória a Deus, amém.